Olá, alunos do sexto ano da Escola Capitão Joel Miranda. Estamos aqui mais uma vez para falar e orientá-los para a realização do roteiro de estudos que será enviado na semana do dia 6 de setembro de 2021. Essa semana, o roteiro tem como conteúdo fração, parte todo, problemas de partilha em duas partes desiguais, mínimo múltiplo comum, adição e subtração de frações. Então, vocês precisam assistir ao vídeo para entenderem o conteúdo e conseguir fazer os exercícios. Vocês precisarão do caderno de matemática e da apostila Currículo em Ação, volume 3. Caso vocês ainda não tenham recebido a apostila Currículo em Ação, volume 3, pois ela ainda não chegou na escola na data de hoje, da construção desse vídeo, mas caso até o dia do envio do roteiro vocês ainda não tenham ela em mãos, vocês podem estar fazendo direto no caderno, tá bom? E não precisa copiar os exercícios da apostila, somente os exercícios solicitados no roteiro. Então, a primeira parte, copie ou imprima e cole o conteúdo abaixo no seu caderno de matemática. Então, esse conteúdo que se inicia aqui no mínimo múltiplo comum, vocês precisam ter ele no caderno. Caso vocês não possam imprimir, vocês vão precisar copiar. São frases e definições pequenas, mas é importante que vocês tenham registrado no caderno, ou impresso ou escrito, certo? Mínimo múltiplo comum, mais conhecido por MMC, certo? O que é o mínimo múltiplo comum? Então, a própria palavra fala mínimo, ou seja, o menor, o mais pequeno. Múltiplo, ou seja, que está na tabuada. Ele é múltiplo de alguém, ele está na tabuada de alguém. E comum, que seja comum em mais de uma informação. Então, eu tenho múltiplos do 4, múltiplos do 5, múltiplos do 6, são os múltiplos de cada uma das tabuadas. Então, o múltiplo do 1, 2, 3, 4, 5, que é o que a gente é acostumada a fazer, falar a tabuada. Múltiplo do 2, 4, 6, 8, 10 e infinitamente. E assim por diante. Múltiplo do 3, 6, 9, 12, 15. O que é achar o MMC de alguém? É eu encontrar o menor múltiplo que é comum aos 2 ou 3 números citados. Então, por exemplo, o MMC de 2 e 3 é o menor número que eu encontro tanto na tabuada do 2 como na tabuada do 3. Que no caso aqui, ó, o menor número que eu encontro tirando o 0 é o 6. Então, o MMC de 2 e 3 é 6. Por quê? Se eu fizer a tabuada do 2 e eu fizer a tabuada do 3, o primeiro número que estará nas duas tabuadas ao mesmo tempo é o número, o algarismo 6. Então, 6 é o menor múltiplo comum entre o número 2 e o número 3, certo? Então, aqui, ó, eles citam um exemplo. Eles dão a tabuada do 4, a tabuada do 6 e depois eles pedem o que há em comum, ó, intersecção, ou seja, que está no 4 e no 6 ao mesmo tempo. Então, na tabuada do 4 e na tabuada do 6, o primeiro número que aparece é o 12. Então, o MMC de 4 e 6 é o 12. Então, vocês precisam anotar essa parte em amarelo e o título no caderno. Segunda parte fala sobre o processo prático para encontrar o MMC. Então, existem duas formas para que a gente encontre o MMC. A primeira forma é essa que eu fiz, de fazer a tabuada de um, fazer a tabuada do outro e observar o que há em comum nos dois termos,
ou vocês podem fazer a divisão. Então, vamos supor que eu quisesse achar o MMC do número 4 e do número 6, utilizando a sequência de números primos, que começa pelo 2, o 3, o 5, o 7, o 11, ou seja, os números primos são aqueles que só estão na sua tabuada e na tabuada do 1, certo? Eu não encontro 3 em outra tabuada. Não existe um número que eu multiplico e dá como resposta 3. Só o 3 vezes 1. O 5, eu não tenho um número que eu multiplico que dá 5. Só o 5 vezes 1. Não tem uma multiplicação que eu faça que dá como resultado 7. Só o 7 vezes 1. Então, quando isso acontece, os números são chamados de primos. E para eu fazer a faturação, eu preciso dividir pelos números primos. Como os dois números aqui são pares, eu vou começar a minha divisão por 2, certo? Então, eu vou dividir o 4 por 2. Então, 2, 4. Colocar a resposta embaixo. E o 6 eu vou dividir por 2 e vou colocar a resposta embaixo, que deu 3. Eu continuo tendo número par, eu continuo dividindo por 2. 2 dividido por 2 é 1. E 3 dividido por 2, não tem como, eu copio 3 novamente. Agora eu vou para o próximo número primo, porque eu não tenho mais número par. O próximo número primo é o 3. Então, eu vou dividir por 3. O 1 já está pronto e 3 dividido por 3 dá 1. Agora, eu vou pegar os números utilizados, que foi o 2 e o 3, e vou multiplicar entre si. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3, 12. Então, essa é a segunda forma de encontrar o MMC sem fazer a divisão, sem fazer a tabuada. Então, vocês podem ou fazer a tabuada do primeiro, fazer a tabuada do segundo e ver o que há em comum entre eles, né? Que no caso aqui do 4 e do 6 é o 12, ou vocês podem fazer por esse método de divisão. Então, aqui tem um exemplo de MMC. O 6, o 8 e o 20. Todos eles eram pares, todos foram divididos por 2. 6 dividido por 2 deu 3, 8 dividido por 2 deu 4, 20 dividido por 2 deu 10. O 4 e o 10 é par, vou dividir por 2. O 3 não deu para dividir, foi copiado. 4 por 2 deu 2, 10 dividido por 2 deu 5. Eu ainda tenho um número par, então eu continuo dividindo por 2. O 2 dividido por 2 deu 1, o restante eu copiei. Agora foi dividido por 3, que é o próximo número primo, que deu 1. E depois se foi dividido pelo 5, que é o próximo número primo, que também deu 1. Então, foi utilizado o 2 vezes o 2 vezes o 2 vezes o 3 vezes o 5. Então, se eu multiplicar todos esses números, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5 vai dar 120, certo? Então, o MMC do 6, do 8 e do 20 é o 120. Existe outra forma para resolver isso? Sim, eu poderia escrever a tabuada. Fica um processo mais longo, mas também dá certo. Então, como que eu faço a tabuada? Eu vou contando, por exemplo, aqui a tabuada do 6, a tabuada do 8 e a tabuada do 20. Eu vou contar de 6 em 6. Então, aqui, ó, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Acabou? Não. Eu vou continuar. 66, mais 6, 72, mais 6, 78, mais 6, 84 e assim por diante. Na do 8, eu vou fazer a mesma coisa. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, mais 8, vai somando de 8 em 8, né? 72,
Não, desculpa. 56 mais 8. Já tô fazendo errado, gente. Peraí. Não é 56. Então, aqui, 48, 49, 50, 56, 64, 72, 80, mais 8, eu vou continuar, porque eu tava contando de 8 em 8, né? Mais 8, 88, mais 8, 96, 96, mais 8, 104, 104, mais 8, e assim por diante, certo? 112, 112 mais 8, 120. A tabuada do 20, vou contar de 20 em 20. 20, 40, 60, 80, 100, 120, olha só, 140, tô contando de 20 em 20, 160 e assim por diante. Aí eu vou observar. Por enquanto, não tem nenhum número que se repete nas 3 tabuadas ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar a menor, que foi o 6. Eu parei antes. Então, eu continuo contando de 6 em 6. Então, 84 mais 6, 90. 90 mais 6, 96. 96 mais 6 vai dar 104. Desculpa, 102. 102 mais 6 vai dar 108. 108 mais 6 vai dar 114. 114 mais 6, 120. Se vocês olharem todos os números da tabuada do 6, todos os números da tabuada do 8 e todos os números da tabuada do 120, o primeiro número que aparece nas 3 tabuadas ao mesmo tempo é o número 120. Então, por isso que o MMC, ou seja, o menor múltiplo comum do 6, do 8 e do 20 é o 120. Então, existem duas formas. Ou eu faço da forma fatorada, que é essa forma por método da divisão, ou eu faço pelo método da tabuada. É mais demorado, mas é mais garantido, certo? Para quem não gosta de divisão. A ideia de fração e sua representação. Terceira parte do texto, que também precisa copiar. A ideia de fração e sua representação. Fração é a parte de um todo que foi dividida em partes iguais. Numericamente, representa-se uma fração como quociente, ou seja, uma divisão de dois números. O numerador, que é a parte de cima, indica quantas partes foram tomadas do todo, e o denominador, que é a parte de baixo, indica em quantas partes foram divididas o todo. Então, numerador é o que vem em cima, denominador é o que vem embaixo. Adição e subtração de frações. Frações com denominadores iguais. Então, quando eu tenho frações e a parte de baixo for igual, então é o caso aqui, ó. 5 oitavo mais 1 oitavo. Então, eu tenho a parte de baixo igual. Eu vou manter a parte de baixo, por quê? A parte de baixo é a quantidade que o todo foi dividido e vou somar a parte de cima. 5 mais 1, 6. Então, quando o denominador é igual, não tem segredo. Agora, quando o denominador é diferente, eu preciso fazer um processinho para encontrar o menor múltiplo comum desses denominadores. Então, aqui, ó, eu tenho uma fração. 1/6 mais 3/4 mais 5 sobre 2. Eu preciso achar o MMC do 6, do 4 e do 2 para conseguir encontrar frações equivalentes a essas e fazer a soma. Então, o MMC de 6, 4 e 2, se vocês escreverem a tabuada do 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Escrever a tabuada do 6, 6, 12, 18, 24 e assim por diante. E a tabuada do 4, 4, 8, 12, 16. Vocês vão perceber
que o número em comum é o 12. Então, o que isso significa? Em vez de eu colocar 6, eu vou colocar na minha fração 12. Em vez de eu colocar 4, eu vou colocar 12. E em vez de eu colocar 2, eu vou colocar 12. Mas o que acontece com a minha fração? Ela mudou. Aqui era 6, ó, dobrou. Então, se dobrou embaixo, tem que dobrar em cima. Aqui era 4, foi para 12, ó. 4, 8, 12. 3 vezes o tanto do 4. Então, triplicou. Se triplicou embaixo, tem que triplicar em cima. E aqui também, ó, era 2, foi para 12. Então, existe uma regrinha que diz o seguinte: quando eu tenho esse tipo de informação e eu achei o MMC, eu tenho que dividir o número pelo de baixo. Então, o 12 vai dividir o número de baixo, que é o 6. Ó, 12 dividido por 6 dá 2. Ou seja, a minha fração aqui, ela foi aumentada 2 vezes. Então, eu vou multiplicar esse 2 por 1. 2 vezes 1, 2. E coloco o número novo aqui. O 12 dividido por 4 vai dar 3. Ou seja, a minha fração era 4, foi para 4, 8, 12. Aumentou 3 vezes. Então, o 3 vai multiplicar o de cima. 3 vezes 3, 9. E o 12 dividido por 2 vai dar 6. Ou seja, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ou seja, eu usei 6 casas para chegar no 12. Então, esse 6 vai multiplicar o 5, que é 30. E agora, como eu tenho todos os denominadores iguais, eu posso somar. 30 mais 9 dá 39, mais 2, 41. 41 por 12. Então, esse é o resultado da soma da minha fração. Então, tem muito aluno que tem dificuldade, mas o que eu preciso fazer? Dividir o número de baixo, vou encontrar uma resposta, essa resposta vai multiplicar o de cima. Então, a resposta sempre vai multiplicar o número de cima. E aí, depois que eu somar, eu vou encontrar os valores. Então, assim, vocês precisam resolver as questões que estão na apostila e tem algumas questões para se fazer no caderno também. A primeira questão é a apostila Currículo em Ação, volume 3, página 87. Fração, parte todo. A relação entre a parte e o todo pode ser representada por um número racional. Essa relação se apresenta quando um todo ou um inteiro é dividido em partes equivalentes, ou seja, quantidades iguais. A relação que existe entre o número de partes e o total de partes pode ser expressa por uma representação fracionária. Então, aqui no exercício 1.1, a gente tem aí os desenhos, todos eles estão divididos em partes iguais e a gente precisa escrever as frações que correspondem a cada cor. Então, aqui, o primeiro desenho, eu tenho várias cores nos meus desenhos. Então, eu tenho a cor roxa, eu tenho a cor rosa e eu tenho a cor amarela. Então, só isso é no A. Eu preciso escrever a fração da cor roxa, a fração da cor rosa e a fração da cor amarela. Ou seja, quantas partes roxas eu tenho pintada? 4. Qual é o total de partes do desenho? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a fração é 4 décimos, certo? O mesmo vocês vão fazer com a B e o mesmo vocês vão fazer com a C. Vocês vão encontrar a fração de cada cor. Do roxo, do rosa, do amarelo. Do roxo aqui também, rosa, amarelo. Lembrando que sempre embaixo é o total de partes. Então, aqui eu tinha 10 figuras iguais, né? 10 quadradinhos. Aqui vocês precisam contar quantos quadradinhos tem para representar a parte de baixo. E aqui eu tenho triângulos. Precisam contar também quantos triângulos tem para colocar a parte de baixo, certo? Exercício 1.2. O pai do Hugo está terminando a construção de uma casa, ele está colocando o piso e ilustrou seu terreno com o quanto já foi colocado no primeiro e segundos dias. O primeiro dia é essa cor mais fraca de cinza,
O segundo dia, essa cor mais forte de cinza. Mas ainda tem a parte sem piso, que ele ainda precisa terminar. E tem a medida de cada quadradinho. Cada quadradinho mede 1 metro quadrado. E aí, nós temos as duas perguntas aí. Pergunta A. Utilizando a representação fracionária, indique as partes do piso que foram colocadas no primeiro e segundo dia. Então, vocês vão colocar aqui no item A o que foi pintado, a fração da parte que foi pintada, a fração no primeiro dia, a parte pintada no segundo dia, a fração da parte pintada e a parte não pintada, quanto que falta? Em fração, tudo isso em fração. Então, vocês precisam contar o total de quadradinhos e aqui a parte cinza claro, né? Aqui será o total de quadradinhos, o cinza escuro em cima. E aqui o total de quadradinhos e o que está em branco. Assim, vocês encontrarão a fração de cada um dos itens, do A, do B e da parte pintada no primeiro dia, a parte pintada no segundo dia e a parte não pintada. Item B. Qual é a área em que já foi colocado o piso? Qual é a área que ainda falta? Então, eu quero saber a área. Então, vocês vão contar quantos quadradinhos tem de piso. Essa será a área da parte já colocada. E os quadradinhos que estão em branco, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Então, é a área que ainda falta colocar. A área a terminar. E aí, vocês vão colocar a área que falta terminar. Que no caso aqui, ó, a área que falta terminar, eu já contei, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. São 21 metros quadrados, certo? Na situação de aprendizagem 2 da apostila, Currículo em Ação, volume 3, página 188, vocês terão uma tabela para ser preenchida. Ana tem uma coleção com 60 figurinhas. Seu irmão também quer colecionar figurinhas, por isso ela resolveu repartir as suas figurinhas para que ele possa começar sua coleção. Vamos pensar nas possíveis divisões que Ana pode fazer. Então, exercício 1, vocês podem falar sobre as possíveis divisões. Então, a Ana tem 60 figurinhas. Ela pode ficar com 40 e dar 20 para o irmão. Assim como ela pode ficar com 30, dividir em partes iguais e dar 30 para o irmão. Ela não precisa necessariamente usar uma única regra. A coleção é dela, né? Então, vocês vão escrever possibilidades, né, de divisões. Exercício 1.2. Em uma escola, 2 turmas participaram de uma gincana. Como prêmio de participação, o organizador tinha 140 bombons para dividir entre sexto ano A e sexto ano B. Essa divisão está apresentada no quadro a seguir, porém alguns números não foram preenchidos. Dependeu também da quantidade de divisões, cada um seguiu um critério. Na primeira divisão, foi metade para cada lado, 50% de um lado, 50% do outro. A segunda divisão, de 4 partes, o sexto B ficou com uma. Então, o que falta lá para o sexto A? Se o todo foi dividido em 4 partes e o B ficou com uma parte, significa que o A ficou com 3 partes, certo? Divisão 3 foi dividida em 14 partes. O sexto A ficou com 6. Quanto que falta para 14? Faltam 8. Então, 8 por 14 foi a parte do sexto B. Na divisão 4, eu sei que o todo é 100%. O sexto B ficou com 55. Quanto que falta para dar 100? Será a parte do sexto A. E na quinta divisão, eu tenho um total de 8 partes. O sexto A já ficou com 4. Eu quero saber quanto falta, que é a parte do sexto B. Então, complete a tabela utilizando a mesma representação em cada divisão. Explique como você fez para completar a tabela.
Então, como será a distribuição de bombons? A gente sempre vai olhar o todo e ver quanto que falta para esse todo, certo? B. Das divisões apresentadas, existe alguma em que as duas turmas receberiam a mesma quantidade? Então, aonde que está dividido em parte igual? Em partes iguais. Eu sei que a divisão 1, sim, está em partes iguais. Qual outra que está em partes iguais? Então, vocês vão localizar. Tem mais uma, tá? E divisão, a outra vocês vão ter que encontrar, que vai dar o mesmo valor. Então, vai dar a mesma quantidade de fração. O que der aqui, vai dar aqui. Isso significa que foi dividido em partes iguais. C. A partir da distribuição apresentada na tabela, determine a quantidade de bombons distribuídos em cada situação. Essa é um pouquinho mais difícil. Por quê? Considerando a fração, vocês vão ter que tentar descobrir quanto cada parte recebeu. Então, eu sei que o total é 140 bombons, certo? Se aqui eu dei metade, ou seja, metade de 140, então 70 e 70. Aqui, ó, foi uma parte de 4, ou seja, o 140 foi dividido em 4 partes e o sexto B ganhou uma. Então, vocês têm que descobrir qual é esse valor. E aí, aqui foram 3 partes de 4, ou seja, o sexto A ficou com 3 das partes divididas. E assim vocês farão com todos. Vocês vão tentar descobrir quanto tem de cada bombom em cada fração ou porcentagem. Página 89, isso, tá? Terminando isso da apostila, que são só esses exercícios, vocês vão precisar copiar algumas questões no caderno. Copie e responda as questões abaixo no caderno de matemática. Exercício 1, vocês vão fazer o MMC. Vocês têm duas formas para fazer o MMC. Ou vocês farão pela forma fatorada, que é aquela que vai dividindo por 2 até completar todos os números pares. Então, por exemplo, 18 por 2 dá 9, 40 por 2 dá 20. Continuo tendo número par, continuo dividindo por 2. O 9 não dá porque é ímpar, copia. 20 dividido por 2 dá 10. Continuo tendo par, vou continuar dividindo por 2. O 9 não dá, copia. 10 dividido por 2, 5. Agora eu vou para o próximo número primo, que é o 3. 9 dividido por 3 dá 3, copio 5 porque não vai dar divisão exata. 3 dividido por 3 dá 1, copio 5. E agora eu vou para o número 5. Então, aqui, ó, eu tenho uma divisão, uma multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3 novamente. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 3, 6, 72. 72 vezes 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 7, 35. 360. Então, esse é um dos métodos que a gente pode usar para fazer o MMC. E o outro método é o quê? Escrever a tabuada do 18, escrever a tabuada do 40, ou seja, contar de 18 em 18, contar de 40 em 40, até chegar no número que esteja nas duas tabuadas ao mesmo tempo, tá certo? Então, vocês vão fazer isso com todos os itens A, B, C e D. No item 2, vocês vão fazer as contas, efetue as adições e subtrações. Como todos os denominadores são iguais, é só conservar o denominador e somar ou subtrair a parte de cima. 5 mais 1, 6. E já estará feita a conta. No exercício 3, já é o contrário, os denominadores são diferentes. Então, antes vocês precisam achar o MMC. Então, o 2 e o 4. Eu preciso achar o menor múltiplo comum do 2 e do 4. Tabuada do 2. 2, 4, 6, 8, 10. Tabuada do 4. 4, 8, 12, 16. Qual é o primeiro número que aparece nas duas? O 8. Então, o MMC de 2 e 4 é o 8. Achado o 8, acabou? Não, aí que vai começar. Vocês vão vir aqui e vão trocar. No lugar do 2 vai colocar o 8, no lugar do 4 vai colocar o 8. O 8 vai dividir o de baixo,
8 dividido por 2 vai dar 4, vai multiplicar o de cima. Ou seja, gente, eu vou tentar descobrir o múltiplo da minha fração. Eu tava no 2, eu fui pro 8, ó, 2, 4, 6, 8, né? Então, eu andei casas. A mesma quantidade que eu andei para chegar no 8, eu preciso andar para chegar no 5. Então, 8 dividido por 2 é 4. Esse 4 vai multiplicar o 5 e vai se tornar o 20. Ou seja, eu tava no 2, fui pro 8. 2, 4, 6, 8. Andei 3 casas. Do 5 para chegar no 20, ó, 5, 10, 15, 20. Eu também andei 3 casas. Então, também tem como tentar deduzir. 8 dividido por 4 é 2. 2 vezes 3, 6. Denominador igual, copio o denominador e soma os números. 20 mais 6, 26. Então, vocês vão fazer isso com as demais. Atividade 4. Fabiano recebeu seu salário mensal e teve os seguintes gastos. A metade do salário gastou com água, luz e telefone, 1/5 na farmácia e 2/10 no conserto do carro. Que fração representa a quantia gasta por Fabiano? Então, aqui, ó, eu sei que ele gastou metade com água, força, né? Água, luz, telefone. 1/5 foi na farmácia e 2/10 para consertar o carro. Então, qual foi a quantidade gasta por Fabiano? Vocês vão ter que fazer essa conta de mais para descobrir. Que fração representa a quantia do salário que sobrou de Fabiano, certo? Então, tem como descobrir quanto que sobrou do salário de Fabiano? Tem sim, tem como descobrir. Vocês vão precisar, por meio desse resultado aqui, encontrar o que vai sobrar do salário de Fabiano. Então, eu vou ter o denominador, o que tiver faltando na parte de cima para chegar... Desculpa, o denominador não é... Eu não posso afirmar que é 20, não é 20, tá? Então, vamos supor que o denominador seja 100. Quanto que falta para dar 100? É o que sobrou do salário dele, certo? E aqui uma atividade para vocês treinarem questões de raciocínio lógico que podem cair, são questões que podem cair numa prova externa, como o SAEB, um vestibular. Então, essa questão, ela é aleatória. Então, vocês precisam tentar resolver ela como se fosse um vestibular mesmo. Então, eu não vou fazer a leitura dessa questão. Eu vou deixar vocês fazerem a própria interpretação de vocês. Agradeço pela acolhida do vídeo. Espero que vocês tenham assistido até o final. E qualquer dúvida é só chamar o seu professor de matemática. Muito obrigada!